Queridos, em Êxodo capítulo de número 15, versículo 22 a 27, Êxodo capítulo 15, versículo 22 a 27, nós temos um momento em que Israel passou pelas águas amargas de Mara. E o versículo de número 24 diz assim: o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que haveremos de beber, o que havemos de beber. O texto bíblico diz que eles tinham acabado de sair do Egito, eles tinham sido libertos pelo Deus Todo-Poderoso, enviando as pragas sobre Faraó e sobre todo o Egito. E a Bíblia diz que Israel então decide sair para a terra que mana leite e mel, ali pelo caminho do deserto. Deus os enviou por ali para evitar levá-los por lugares de batalhas, de lutas que havia naquela época entre os filisteus e outras nações que estavam preparadas para a batalha, e Israel, apenas escravos, não teriam condição de enfrentar aquela luta. Atravessaram o Mar Vermelho, todos vocês conhecem essa história, né? O Mar Vermelho ali se abriu e eles passaram a pés enxutos. Deus deu livramento a Israel, afogou o exército de Faraó, e a Bíblia diz que então Moisés escolhe caminhar 3 dias, um caminho de 3 dias, equivalente aí talvez a 90 a 120 quilômetros, levando em média que a população caminhava cerca de 30 quilômetros por dia, né? Geralmente esse é o caminho de um dia, então por isso que fala que a caminho de 3 dias eles poderiam andar aí, né, 90 quilômetros, né? Às vezes até mais, por isso que há essa variação aí de 90 a 120 quilômetros. De sorte que chegaram a um lugar que foi colocado o nome de Mara, né? As águas amargas de Mara. E o texto diz que Israel, ao chegar naquele lugar, ao tentar beber daquela água, não conseguia. A água não era potável, não era uma água boa, né, para ser ingerida, nem pelos animais, nem pelas crianças. E ali, imagine, rapaz, a situação. Você está falando aí a gente está falando aí de uma multidão, só 600 mil homens de pé, a menção na Bíblia, né? 600 mil homens de pé, sem contar mulheres e crianças, saiu de Israel. Os homens acima de 20 anos. Então, quando você vai olhar esse número e criar as proporções aí, há quem chega até 3 milhões de pessoas. É um número imenso de gente no deserto, tudo na responsabilidade de Moisés. E aí eles já começam dizendo: por que nos trouxe aqui? Porque nos trouxe para morrer nesse lugar? Os velhos, as crianças, e começaram a tentar arrumar um culpado para o problema. Então eles estavam sendo provados, e a Bíblia diz que ali Deus os provou. Então ali agora é a hora da murmuração. Vamos murmurar, murmurar, murmurar. E o que é a murmuração, né? O que é o murmurar? Então, murmurar é quando você começa a tentar arrumar culpados ou falar mal da própria situação. É a maledicência, né? É começar a dizer: estou aqui por causa de Moisés, estou aqui por causa disso, estou aqui por causa dos meus pais, e o culpado disso aqui é fulano, o culpado disso aqui é o marido, o culpado disso aqui é... Então você começa a criar um falar, uma crítica, e aí, isso é crítica, não é crítica, depende, né? Há situações que é a famosa murmuração mesmo. Então o povo diz que Israel murmurou contra Moisés. Então essa palavra é falar baixinho, é falar de forma inaudível, ficar ali na base do sussurro, né? A famosa pirracinha. E aí fica ali os mexericozinhos, falar para um, falar para outro, falar para cá, falar para cá. E aí você começa a criar uma instabilidade, né? Então isso é a famosa murmuração. Mas aí o conteúdo dessa murmuração, porque o texto vai dizer que eles murmuraram contra Deus, e o texto também diz que murmuraram contra Moisés. E aí começando a arrumar um culpado para aquela situação que estava vivendo. Então, a primeira coisa que Israel deveria ter feito era identificar o problema. Temos um problema? Estamos passando por um problema? Qual era o problema de Israel? Não tinha água.
Então, por exemplo, no Brasil hoje nós estamos com um problema. Há um vírus que não é só local, é mundial, está atacando o mundo. Aí as pessoas começam agora a criar e aqui, eu sei que minha voz não é a voz que se alcança ainda, né? O mundo, o Brasil inteiro alcança poucas pessoas. Aí começa agora a discussão teológica, a discussão de líderes, discussões políticas, quem é o culpado, né? Há pessoas que são tão inescrupulosas, são tão terríveis, mesquinhas, que querem atribuir ao governo, como se o governo fosse culpado. Aí eu pergunto, qual é a culpa do prefeito, qual é a culpa do governador, qual é a culpa do presidente da república desse vírus estar chegando no Brasil, esse vírus atingiu o Brasil? Ah, mas que aí querem mostrar que demorou ou que não avisou logo. As potências mundiais, gente, foram atingidas. A gente está falando de Alemanha, de Itália, a gente está falando de Estados Unidos. Não tem um país que não foi atingido. Os países estão todos sendo atingidos. Contar de dedo o país ainda que não está alastrado. Enquanto que o Brasil, por exemplo, não chegou ainda a 1.000 pessoas, né? E espero que não chegue, está aí em torno de 500 a 600 casos aí confirmados de pessoas que estão infectadas. Os Estados Unidos já ultrapassou a casa de 1.000 pessoas. Então, aí querem pegar um momento como esse e culpar um Moisés, arrumar um bode expiatório para botar na conta de alguém. Então isso são pessoas mesquinhas, pessoas que querem se aproveitar da dor alheia, da situação, para promover um caos político. Aí vem agora os pastores, os líderes religiosos, numa competição teológica. Pastores que acreditam que as igrejas têm que ficar abertas, pastores que acreditam que as igrejas têm que fechar, e aí começa uma briga de pastores atacando pastores. E, gente, quer fechar sua igreja? Fecha. Quer abrir sua igreja? Abre sua igreja. Então, acho que não tem essa questão de quem está certo e quem está errado. As pessoas ficam numa murmuração. Agora é momento de orar, de unidade, de buscar o Senhor. Vou buscar onde? Vai buscar em casa? Busca em casa. Quer buscar na igreja? Busca na igreja. Mas não vai entrar no mérito da questão, de uma briga, de uma confusão. Pelo amor de Deus, deixa o amor de Cristo reinar na nossa vida. Quer abrir a igreja? Abre a igreja. Quer fechar a igreja? Fecha a igreja. Mandou fechar? Então obedece. Quem mandou fechar, não mandou fechar, não vai entrar. Cada um paga e presta conta do que tem e do que pode fazer e do que vai fazer. Então Israel entrou numa discussão com água. As águas estavam... aquela discussão ia levar aonde? É aqui que está no texto. O texto diz que o povo começou a murmurar contra Moisés, que ia agora brigar com Moisés. No deserto, 3 dias de distância do Mar Vermelho. E deserto é deserto. A palavra deserto não precisa de explicação muito, né? Deserto é deserto. Não tinha água, não tinha lugar para ficar. E encontraram o quê? Encontraram as águas amargas de Mara. E agora não tinha água para beber. Desorientados, começaram a murmurar. Moisés clamou ao Senhor, diz o texto. Enquanto que eles murmuravam, Moisés fez a coisa certa. Moisés clamou ao Senhor. Então, nessa manhã, meu querido, ao invés de murmurar, por quê, pra quê? Há pessoas que estão botando até na conta de Deus esse vírus. É Deus que enviou. Gente, uma coisa é Deus usar algo. Outra coisa é Deus criar algo, enviar algo para as pessoas. Então, até essas questões teológicas provocam a confusão na cabeça das pessoas. Por exemplo, o pai fala com o filho: meu filho, não vai andar de bicicleta que você vai cair. Não vai andar de bicicleta que você vai cair. Aí a criança anda de bicicleta, aí a criança vai e cai. O pai derrubou a criança? O pai fez a criança cair? Não. Mas a criança caiu. Aí o pai usa daquela circunstância para corrigir. Usa aquela queda para tomar a bicicleta. Dizer, vou tomar essa bicicleta, vou suspender você. Você vai ficar 1 mês, 2 meses, não vai andar mais. Já falei com você, você não está me ouvindo. Usa a circunstância. Usa o meio para nos dar uma lição, nos ensinar alguma coisa. Então,
há muitas expressões bíblicas que elas soam como fosse o próprio Deus fazendo. Mas quando você vai para a linha de interpretação do contexto geral, são circunstâncias que são usadas, são circunstâncias que o próprio ser humano criou. O que é maldição? A ausência de Deus. Quando as pessoas elas não têm Deus, elas estão sem imunidade espiritual, estão sem a proteção divina. Quando você tem Deus na sua vida, você tem o quê? Proteção divina. Deus lhe protege, Deus lhe guarda, Deus cuida de você, Deus cuida da sua casa, Deus cuida da sua vida. Então, o que esse país fez a vida toda? O que esse mundo tem feito a vida toda? Rejeitado a proteção de Deus, rejeitado a proteção divina. E eles mesmos criam seus próprios vírus, né? Com suas experiências, com suas práticas. E, por exemplo, o vírus está desde quando, né, que foi descoberto esse vírus? Setembro do ano passado. Setembro do ano passado. Segundo os dados aí, as informações dos sites. Setembro, se foi outubro. Ano passado descobriu. Esse ano o Brasil fez carnaval. Agora, fevereiro, final de fevereiro. Carnaval foi feito no Brasil. E o carnaval vem gente de onde? De tudo quanto é lugar do mundo. Todos os lugares do mundo vem gente pra cá, pro Brasil. Veio ou não veio? O povo veio pra cá. E aqui dançaram, curtiram, gente de todos os lugares trouxeram suas enfermidades, levaram suas enfermidades. Então, agora é a hora do desespero. E aí vai dizer que foi Deus que fez? Não, é Deus que está botando um vírusinho. Deus está permitindo. Vontade permissiva. O próprio homem está se destruindo. Um abismo puxa o outro. Então tá aí a epidemia. E aí agora a murmuração de Israel. Ah, foi Moisés. Ah, que foi isso. E ali Deus os provou. Deus estava ensinando lições para aquela nação. E sabe como é que Moisés saiu daquela crise? Sabe como é que Moisés saiu daquela situação? Orando, clamando ao nome do Senhor. O texto diz que Moisés clamou ao Senhor, ao invés de murmurar, ao invés de ficar na discussão teológica, ao invés de ficar quem foi que fez, quem foi, quem é o culpado, clama ao Senhor. Está em casa, clama. Vai para a igreja, clama. Onde você estiver, é momento de clamar ao Senhor. Ore. Ore pela sua nação. Ore pela cidade de Eunápolis. Ore por nossas cidades vizinhas, Porto Seguro. Já tem casos, Itabunas tem casos. Então vamos orar pelas nossas cidades. Seguir as recomendações dos médicos, dos meios de comunicações confiáveis, porque nessa hora todo mundo vira especialista em problema. O cara grava um vídeo, você não sabe o nome, você não sabe quem é ele, você nunca viu ele. Eu sou o doutor, sou o fulano, sou o beltrano, sou o ciclano, e cada um vem ensinando uma coisa. É que gasolina é bom, é que vinagre é bom, é que óleo diesel é bom, é que querosene é bom, é que água é bom, é que sabão é bom. E aí ninguém sabe de nada. Então pega os vídeos aí, empurra no WhatsApp e o povo sai enviando esses vídeos para tudo quanto é grupo. E aí as pessoas começam a ficar meio paranoicas. A murmuração, a prova, o desespero só leva mais desespero. E aí vai criando mais problemas. Israel chegou no lugar onde não tinha água para beber. E ao invés de orar, ao invés de clamar, o que eles fizeram? Murmurou. O que havemos de beber? O que é que nós vamos beber? E o que vamos fazer agora? E o que vai acontecer? Ora, porque quando Moisés orou, diz a Bíblia, que os olhos daquele povo se abriu. E Deus mostrou uma solução para aquele problema. Deus mostrou uma saída para aquela crise. Deus mostrou uma oportunidade. E o que eu gosto é que no final desse texto, o Senhor deu uma promessa para Israel, dizendo: se vocês ouvirem a voz do Senhor seu Deus, fizeres tudo o que é reto diante dos seus olhos, inclinar os ouvidos a ouvir a sua palavra, guardar os seus mandamentos, nenhuma enfermidade virá sobre a vida de vocês. Aquelas que veio lá no Egito não virá mais.
E ele diz assim: porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te guarda, eu sou o Senhor que te cura. É a palavra do Senhor. Então não é momento de murmurar, de achar culpado, de ficar em brigas teológicas, de abre ou não abre, de fecha ou não fecha, de sai ou não sai. É momento de oração. E aonde você estiver, está no trabalho, está em casa, está no carro, está na igreja, onde você estiver. Fechou a igreja, abriu a igreja, ora. É momento de orar. Buscar o Senhor, unir as forças, ser solidário, ser parceiro. Culpar Moisés não é o momento. Culpar ninguém não é o momento. Agora é o momento de unidade, solidariedade, parceria, companheirismo, ajuda mútua, para que Deus possa derramar a sua misericórdia sobre a nossa vida. Então vamos clamar ao Senhor como Moisés clamou. Que Deus te abençoe. Você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, entra lá agora, se inscreve e esse vídeo vai estar disponível para você no YouTube, no Facebook e também no Instagram, tá bom? Então, onde você estiver acompanhando a gente nas nossas redes sociais, esse vídeo vai estar disponível para você. Curte, segue, compartilha, se inscreve. Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus.